Pensamentos. Pensamentos danosos versus pensamentos poderosos. O que fazer então? Tem um dito popular, um provérbio, que para onde a mente vai, o homem segue. O ser humano, o homem e a mulher segue a mente. Tudo está na sua mente. Todos os intentos, sejam construtivos ou destrutivos, partem da mente. Por isso que é interessante a gente cuidar muito bem da nossa mente. Por isso que o apóstolo Paulo diz que devemos ter a mente de Cristo. Porque se nós tivermos a mente de Cristo, não iremos fazer besteira. Então é interessante nós estarmos alimentando muito bem a nossa mente com aquilo que é saudável, aquilo que é de boa fé, que a Bíblia diz, aquilo que nos traz esperança, aquilo que nos leva para cima, que eleva nossa autoestima e que não abaixe. Então temos que pensar nisso. Os pensamentos danosos, na verdade, são todos aqueles pensamentos que nos leva, nos conduz ao mal, para praticar ações que não sejam ações boas. Também aquilo que levará a nós mesmos para uma situação difícil, de impossibilidade, de impotência, de acharmos incapazes de realizarmos algo, de vencermos. Então são pensamentos danosos, mas existem pensamentos poderosos e eles estão bem embasados, eles estão presentes através do Espírito Santo, que conduziu, que levou homens sob o domínio do Espírito Santo a construir essa fonte de conhecimento e que nos ajuda a termos pensamentos poderosos. Paulo, na carta de Filipenses, ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe por que o apóstolo Paulo chegou a dizer que a gente pode todas as coisas? Mas é porque ele passou. Antes, você pode ler na leitura anterior, versículos anteriores, dizendo que Paulo passou por muitas experiências, experiência de naufrágio, experiência de fome, de sede, de perseguição, recebeu quarentenas de açoites. Uma quarentena era 40 açoites. Ele recebeu 5 vezes, 5 quarentenas, menos 5 açoites, porque cada quarentena ele recebia 39, e aí faltava um, e é por isso que a justiça da época não deixava eles apanharem tanto, porque era para espancar, bater 40 vezes, 40 açoites, e eles só batia 30, só açoitava 39 vezes e deixava um, e Paulo ia, na verdade, ficava como se não tivesse apanhado e tornava a receber outra quarentena. Paulo passou por tudo isso, não negou a sua fé, não ensoberbeceu porque se considerava uma pessoa especial, e ele tinha bons pensamentos. E o escritor de Hebreus 12, no capítulo 12, versículo 2, diz que a gente deve renovar a nossa mente, transformar essa mente, uma mente de fato com pensamentos poderosos para frente. Quando eu falo de pensamento poderoso, é aquilo que nos leva para frente. Olha, pensamentos danosos. Os danosos, olha, eu não posso, eu não tenho condição de chegar até aquele lugar, eu sou incapaz, eu nasci mesmo para perder,
Eu sou uma pessoa que as pessoas não gostam, ninguém gosta de mim. É, eu, eu não posso mais passar por nenhuma dificuldade. Chega, o problema já está enorme. Se acontecer mais alguma coisa, eu vou explodir, eu vou morrer. Inclusive, eu li um livro de, de um psicopata, né, que cometeu muitos crimes, e ele disse que um dia ele tinha matado a própria mãe, tinha enterrado na casa e tal, e ele convidou, sentiu falta de uma convivência com uma pessoa. Ele era uma pessoa muito reservada, então as pessoas, nem tinha ele, assim, quem sabe, como uma pessoa violenta, pessoa tão má. E aí ele convidou a vizinha para fazer uma refeição com ele. E aí ele estava numa boa, não tinha o pensamento de eliminar aquela vizinha. Mas aí, em um determinado momento, ela sentada à mesa, ela disse: "Ah, eu estou morta, eu estou morta." Expressou, quer dizer, foi uma frase que você tem que ter cuidado, porque seus pensamentos podem virar uma frase. E o pensamento daquela mulher, o cansaço, virou uma frase. E quando ela disse: "Eu estou morta de cansada", quando ela disse isso, acendeu a luzinha da mente dele, da mente má. Se ela está morta de cansada, ela precisa morrer. E ela foi assassinada por aquele homem. Foi o testemunho dele. Então, aquele pensamento de cansaço, de estar morta de cansaço, se expressou em palavras, de uma frase que a levou à morte. Então a gente tem que ter cuidado com os nossos pensamentos para eles não virarem frases, inclusive quando as frases foram ruins, quando foram frases que abençoadoras, frases palavras que edifica outro, que edifica a gente mesmo, tudo bem, pode liberar. E a Bíblia diz que, na verdade, o que contamina o homem é aquilo que sai dentro dele, que sai da mente dele ou da mente dela. Então, aquilo que é ruim, que sai de sua mente, é que contamina o outro, que destrói o outro. Então, os maus conselhos, esses pensamentos que contaminam o outro. Então, também os desejos pelo objeto, a riqueza, a fama do outro, também sai de dentro. Então, às vezes, você fica preocupado, às vezes, com um determinado alimento. Eu não vou comer esse alimento que vai me fazer mal, traz isso, traz aquilo. Esquece seus pensamentos. Os pensamentos devem ser cuidados, bem mais cuidados do que o seu corpo físico, do que o seu intestino, né? Do que as partes do seu organismo. A mente precisa ser cuidada em primeiro lugar, e muito bem. Uma coisa interessante também é considerar que a gente precisa essas desculpas, jogar fora essa desculpa: eu não tenho condição, né? eu não tenho capacidade. Jogar essas desculpas fora é um pensamento positivo. Jogue fora, eu preciso jogar fora essas desculpas. Você pode lidar com isso. Eu pensamento: eu tenho dificuldades, eu tenho essa situação que é difícil para mim, mas eu posso lidar, eu preciso aprender a lidar com isso. E a Bíblia diz que em Jesus nós podemos todas as coisas. Ele disse para você: eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Até os séculos desaparecerem, concluir, né, sua função aqui no planeta Terra, ele prometeu estar conosco, estar contigo. Então pense bem nisso. Olha, eu
Eu não vou dar brecha ao inimigo de Deus, não. Eu vou estar com Ele, porque Ele promete estar comigo até o final da minha vida, até o final dos séculos. Ainda que eu venha, que eu vou agora, parto para a eternidade, mas outros vão ficar. Então, Ele prometeu até o final dos séculos. Então, é interessante nós pensarmos nisso. Outro ponto, faça tudo dar certo. Não fique com esse pensamento que lhe trava, que lhe joga para baixo, dizendo que não pode, que não tem condição, que é muito pobre, que é isso, que é aquilo. Você precisa fazer a coisa certa para dar certo. Se você não pensa assim, eu quero enriquecer de qualquer forma, não é assim. A Bíblia diz que aquele que corre atrás da riqueza, que busca de uma forma desenfreada pela riqueza, ele cairá em ruínas. Ele vai se dar mal, ela vai se dar mal, porque você precisa lutar, né? Por dias melhores, por uma vida melhor, mas de forma gradual. Ter paciência, trabalhar muito sim, mas não fazendo nada errado, não usurpando o lugar do outro, não derrubando ninguém, para dar certo na sua vida. Dará certo se você começar a fazer as coisas certas, de forma equilibrada, porque uma mente doentia, ela é aquela mente que vai aprontar, fazer o mal. Primeiro, o mal à pessoa. No início parece que não, né? É o outro. E o mal à sociedade, às outras pessoas. É interessante vermos que no Salmo 139, Davi diz: olha, Senhor, sonda o meu coração e vê em mim tudo que não é bom. E ele pede ao Senhor que dê a ele pensamentos, bons pensamentos. E diz para Deus, nesse mesmo capítulo, que Deus conhece os pensamentos dele. Davi disse: tu conheces os meus pensamentos, sabe de tudo, esquadrinhas o meu andar, o meu levantar, sabe os meus pensamentos. Então Deus sabe os pensamentos. E a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são superiores, mais altos do que os nossos pensamentos. Então não baixe seus pensamentos. Esteja na altura certa, abaixo dos pensamentos de Deus, mas não deprecie seus pensamentos, colocando para o abismo. Não, coloque seus pensamentos de forma elevada, mas que eleve para a glória de Deus. É interessante também considerar que nós precisamos ter pensamentos que direcionam o nosso caminhar. Lembre-se bem, quando você estiver se achando nada, pensa que Deus lhe ama incondicionalmente. Diga para você mesmo: Deus me ama de forma incondicional. Eu não mereço. Ele me ama não porque eu tenho algum merecimento. Esse é um pensamento poderoso que você precisa apropriar dele. Deus me ama de forma incondicional, sem merecimento nenhum. É uma dádiva, é um presente imerecido, que eu não mereço, é a dádiva, mas Ele me ama. E Ele me ama tanto que foi capaz de entregar o seu Filho para em meu lugar, para me justificar. Eu estava condenado, mas Ele deu o seu Filho em meu lugar, para eu me tornar justo. Lembre que a justiça que vai em você não é a justiça sua própria, é a justiça de Deus. Deus lhe transformou, quem sabe, se você está me ouvindo, em justo, por causa da morte do seu Filho. Seu Filho, através da sua morte, justificou a todos aqueles que, através da aceitação, do recebimento desse presente
que é Jesus, se tornou justo. Lembre bem que você é uma pessoa especial para Deus. Você não é qualquer um. Você não é uma criatura irracional. Por isso que você tem pensamentos. Se fosse Deus tinha colocado pensamento no leão ou numa ave, mas Ele colocou o pensamento em você, porque você é especial. Ele diz na sua palavra, em Gênesis 1:26, façamos o homem, que aí é o homem genérico, homem e mulher, a nossa imagem e semelhança. Nesse momento, na criação, não estava presente só Deus, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade, na criação, está presente. Ele criou, façamos, 3 pessoas, façamos o homem, a nossa imagem, assim, a nossa semelhança. Lembre bem disso, que você é imagem e semelhança de Deus, e por isso seus pensamentos não podem divagar, não podem estar aí perdidos. Seu pensamento precisa estar em Cristo Jesus. Por hoje é só. Lembre-se, pense, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe com outros amigos, com outras pessoas, e que Deus lhe abençoe. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.